Muito bem, vamos fechar o estudo da lição número 1, a parte de sexta-feira, falando sobre os pontos mais importantes que foram destacados nessa lição. A pessoa, quando lê uma lição, começa uma lição, a lição número 1, geralmente é a base para o aprendizado das outras que virão. Se você gostar da lição número 1, com certeza vai se motivar para estudar as outras. A lição número 1 mostra João Marcos, uma pessoa, assim, aparentemente desinteressada da parte evangelística, mas depois ele se mostrou muito interessado porque foi dada a ele uma segunda chance. Por isso é importante que nós vejamos João Marcos como uma pessoa que nos deu um exemplo de superação. Ele era filho de uma mulher chamada Maria. Essa mulher, ela ajudava a igreja primitiva. Ela devia ter um pouco de posse porque ela tinha até uma empregada chamada Rode. No livro de Atos diz que quando Pedro saiu da prisão, solto pelo anjo, Pedro foi para a igreja. E a igreja era na casa dessa mulher chamada Maria. E quando Pedro chegou no portão, diz assim o texto bíblico, que uma empregada chamada Rode foi atendê-lo. E não acreditando que era Pedro, voltou para dentro para dizer às pessoas que Pedro estava no portão. As pessoas estavam orando, mas acreditaram que quem estava no portão era o anjo de Pedro, que vinha para dizer, não adianta mais orar por ele que Pedro está morto. Eles criam nisso, mas Pedro estava vivo no portão e deu um testemunho belíssimo. Pedro teve primeiro contato com João Marcos nesse momento na casa da mãe dele, Maria. João Marcos, ele foi assim um jovem que inicialmente ele aceitou Jesus como Salvador e depois então ele teve uma experiência que não foi muito boa. Temos que discipular os mais jovens para que eles possam aprender a superar suas dificuldades, as suas fragilidades e assim se tornem úteis na causa do Senhor. Eu conheci um jovem que era muito dedicado na igreja, ele professor de juvenis, mas um dia ele se cansou de tudo e numa comissão de nomeação disse, o ano que vem não quero mais nada, quero descansar. Esse descansar é perigoso, porque ele acabou depois até se afastando da igreja, não tinha o que fazer, era muito bom professor de juvenis, os juvenis gostavam muito dele, mas ele quis esse descanso e não foi bom. Passou a visitar outras igrejas, de lá para cá, daqui a pouco encontrou novas amizades, começou a ir nas baladas noturnas, saía de sexta-feira e o pior, começou a levar os jovens da igreja com ele. O pastor teve muito trabalho com esse jovem, conversava com ele, chegava de madrugada, o pastor chegava a esperá-lo de madrugada, dentro do carro, quando ele apontava na esquina, o pastor descia do carro e disse, quero conversar com você, entra aqui. O pastor conversou muito com ele, parecia que não estava adiantando. Um dia eu fui fazer semana de oração na igreja dele, e foi uma semana muito abençoada. E eu encontrei com ele voltando de uma balada às 10 da noite para ir para outra. Eu conversei com ele e disse, você precisa estar na semana de oração. Eu estou na quinta-feira, amanhã é sexta. Por favor, vem amanhã para assistir. Ele disse, eu venho amanhã. Mas quando ele chegou na frente da igreja, ficou com vergonha e foi lá para a esquina, com vergonha dos irmãos. Me disseram, olha, aquele jovem que você convidou está lá na esquina. Eu corri até lá e disse, não, você vai para a igreja. Não, vamos insistir com ele. Ele foi na igreja. Naquela noite de sexta-feira, era assim, uma noite especial, e haveria Santa Ceia de consagração. Ele disse para mim, não vou participar da Santa Ceia. Eu disse para ele, dê uma chance para Deus. Ele disse, mas como? Quem vai lavar meus pés? Ele disse, eu lavo os seus pés e lavo os meus. E eu lavei os pés dele. E me abracei com ele, choramos muito juntos. Pedi a ele que voltasse para Deus, que deixasse os maus caminhos. Não é que ele aceitou assim, esses conselhos pelo poder do Espírito Santo? Olha, voltou para a igreja, se tornou uma bênção, foi para outra igreja dirigir um dos maiores corais do Brasil, se tornou regente, porque ele entendia de música, canta muito bem, e hoje é professor de História e de Matemática no nosso colégio adventista. Eu, assim, vi que foi assim, uma providência divina dar uma segunda chance. Alguns irmãos diziam, não adianta, esse jovem não tem mais jeito, irmão Gilberto, ele já era. Disse, não era não, eu vou atrás dele. E foi essa persistência que fez com que ele voltasse. Quando João Marcos começou o seu trabalho assim, no evangelismo, ele foi a convite de Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Quando chegou numa cidade, na Panfilha, como tinha que pregar na sinagoga dos judeus, era desgastante. Os judeus questionavam muito Paulo e Barnabé. E João Marcos não gostou dessa pressão feita. E no meio da viagem ele disse, eu não vou mais. E voltou para Jerusalém. Isso deixou Paulo muito aborrecido. Paulo dizia, ele é um cabra mole. Esse não serve para o evangelismo. Na segunda viagem missionária, Paulo disse a Barnabé, vamos visitar os irmãos, ver como eles estão.
Barnabé disse, não vamos, mas vamos levar meu sobrinho. Paulo diz de forma nenhuma. Houve uma discussão muito grande entre eles, diz a Bíblia, que eles se separaram. Paulo pegou Silas, foi embora, e Barnabé pegou João Marcos e foi com ele para uma viagem também paralela. Se tornou uma bênção para João Marcos. Ele tomou gosto pelo evangelismo. Se tornou uma bênção para a igreja primitiva. Barnabé acertou em dar uma chance para o seu sobrinho. Ele se tornou tão bom que o apóstolo Paulo, depois, em várias passagens bíblicas, chamou João Marcos de meu cooperador, meu filho na fé. E dizia a Timóteo, traga contigo João Marcos, porque muito me é útil para o evangelismo. Então, quem ia nas igrejas, enquanto Paulo estava preso, era Timóteo e João Marcos. Ele ia para a igreja. Ele escreveu o livro dele de Marcos. O primeiro livro a ser escrito, o primeiro evangelho, foi o evangelho de Marcos. Então a visão dele era uma visão uniforme, uma visão maravilhosa, uma visão extensiva. Ele via Jesus como cumpridor das profecias de Daniel sobre as 70 semanas. Ele via Jesus como o Messias que veio para trazer salvação. Nenhum discípulo declarava que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios, sim. E no meio do livro, capítulo 8, o João Marcos mostra que Jesus perguntou para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos disseram, dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Isaías, algum dos profetas, que o Senhor é João Batista ressuscitado. Jesus disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se adiantou e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. É a única vez que Marcos declara que os discípulos reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Porque eles achavam que Jesus era o Messias libertador de Israel, que sentaria no trono de Davi e tornaria a nação de Israel um expoente no meio das nações. João Marcos via Jesus como o Messias, e ele retratou isso em seu livro. Por isso é importante estudarmos esse trimestre a visão de João Marcos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, porque muitas vezes nós pensamos em desistir, mas quando pensarmos em desistir, pensemos em João Marcos, um rapaz que ele teve um exemplo, uma atitude de superação. Ele venceu o desânimo, venceu a crítica do apóstolo Paulo e chegou a ser considerado um dos melhores ajudantes do apóstolo Paulo. Então, ajudemos aqueles que fraquejam, porque podem se tornar úteis na fé. Como dizia Deus a Abraão, sê tu uma bênção, Abraão. Abençoa os que te abençoarem. E João Marcos viu isso na pessoa de Jesus e nos transmite isso em seu livro. Que o Senhor abençoe, que possamos ter um sábado feliz, que possamos ver Jesus naqueles que estão ao nosso redor. Porque são pessoas que merecem a salvação em Jesus Cristo. Era isso que João Marcos via quando ele olhava para uma pessoa, essa pessoa merece Jesus na vida. E ele se tornou um grande missionário. Obrigado, Senhor, pela lição da semana. Que o teu poder esteja assim sendo comunicado a nós outros, que possamos transmitir esse conhecimento de Jesus Cristo a outras pessoas, como João Marcos fez. Que o estudo desse semestre seja uma bênção para a nossa vida. Que Jesus seja visto como o grande Salvador, em nome dele que pedimos. Amém. Deus abençoe. Feliz sábado. Haja uma bênção em cada coração.